Na live de hoje, nós vamos falar sobre a angústia que algumas crianças sentem na hora que elas vão escrever. Crianças canhotas que, quando vão escrever em português, terminam se sentindo angustiadas porque percebem que os amiguinhos terminam mais rápido do que elas, muitas vezes percebem que escrevem devagar e que isso traz para elas uma grande preocupação. Eu sou a Manuela Correia, eu ajudo mães e pais a tornarem a escrita da criança canhota menos cansativa, menos dolorosa e sem reclamação. E nesse tema de hoje eu escolhi porque eu tenho visto muitas crianças reclamando da angústia que sentem na hora de copiar. E isso é uma coisa que muitas vezes os pais, os professores não vão perceber que a criança está incomodada com aquela situação porque ela de fato não tem as técnicas adequadas para escrever com mais rapidez. Então, muitas vezes os professores vão ver a criança escrevendo mais devagar e vão acelerar a criança e vão dizer para a criança: escreva mais rápido, vamos, você tem que terminar. E o que acontece é que a criança, ela começa a se incomodar porque ela não consegue muitas vezes copiar o que foi escrito na sala de aula, às vezes não consegue terminar de fazer uma prova, não consegue terminar, às vezes, um exercício, uma atividade que foi proposta em sala de aula. E isso começa a incomodar a criança, pela pressão dos professores pedindo que a criança vá mais rápido, às vezes pressão da família pedindo que a criança vá mais rápido, e às vezes uma pressão da própria criança, de perceber que outras crianças estão terminando a tarefa mais rápido do que ela. Às vezes ela vê o amiguinho começando junto com ela ou depois dela e terminando a tarefa mais rápido. E o que acontece exatamente para a criança canhota terminar escrevendo mais devagar do que a criança destra na hora da escrita? O ponto fundamental é que existem desafios na língua portuguesa que vão fazer com que seja mais complicado para a criança canhota escrever com a mesma fluidez que uma criança destra. Então, a criança canhota vai encontrar, por exemplo, o atrito do lápis na hora de escrever, já que para o destro é muito fácil o lápis deslizar. E para a criança canhota, ela vai encontrar o atrito, vou mostrar para vocês. Ela vai encontrar o atrito do lápis no papel. Isso já é um fator que faz com que a criança escreva mais devagar. Além disso, ela vai encontrar outros desafios de, por exemplo, na formação das letras. A letra cursiva, em especial, ela foi formulada para que quando uma letrinha junte na outra, seja fácil para o destro rapidamente juntar uma letra na outra. Para o canhoto, a formação das letras instintivamente tem um outro sentido. E nesse sentido diferente para o qual o canhoto tem o instinto, ele vai terminar escrevendo um pouco mais devagar do que as outras crianças. Fora isso, existem as dores que a criança pode estar sentindo, o cansaço por não ter a posição correta. Então, imagine se uma criança que escreve com o bracinho levantado ou apertando o lápis para controlar o lápis na hora da escrita, já que o lápis está enganchando, ou uma criança que escreve com o corpo, não é? Um pouco retorcido, porque não tem uma carteira adequada, não tem um apoio para o braço. Todos esses fatores podem fazer com que a criança canhota termine ficando muito cansada, termine ficando dolorida, sentindo desconforto na hora da escrita. Isso tudo vai afetar na velocidade com que ela escreve. E a gente precisa estar muito atento. Eu queria saber de vocês que estão aqui me acompanhando, Instagram, YouTube, Facebook, se vocês já vivenciaram essa situação de observar a criança canhota de vocês escrevendo nessa mesma velocidade, que essa velocidade um pouco mais lenta do que o esperado para ela, não é? Eu vou ler aqui o que a Raquel falou no YouTube. Eu escrevo um pouco mais devagar que os outros até hoje. Eu acho que você é adulta, né, Raquel, e está falando que escreve um pouco mais devagar. É verdade, Raquel, sem as técnicas não tem como você escrever na mesma velocidade, por todos esses fatores. Não é que a gente trouxe aqui. Não é possível você conseguir fazer com que a escrita fique mais rápida se ela, né, se você vai encontrar na hora da escrita todos esses desafios do lápis, da posição do seu braço, da posição do seu corpo. Tudo isso vai influenciando
na velocidade com que se escreve, não é? E agora você imagine como é para uma criança canhota estar na sala de aula, ou mesmo em casa fazendo a tarefa, e ela não entender o que está acontecendo. Porque a criança, ela não sabe que o português traz esses desafios. A maioria de nós nem sequer sabia disso. Eu fui descobrir isso quando eu comecei a estudar esses assuntos. Há 5 anos, quando eu comecei a estudar esses assuntos sobre crianças canhotas para ajudar minha filha, que eu descobri tudo isso que eu estou compartilhando com vocês agora. Então, imagine para uma criança pequena que já tem que lidar com um mundo de informações novas e ela não vai desconfiar que existe alguma coisa que está acontecendo porque o português traz desafios para ela. Ela não vai ter essa percepção. Além disso, ela não sabe que existem técnicas próprias. Então, veja, duas coisas acontecem. Uma, ela não sabe que é o português que traz essa dificuldade, e dois, ela não sabe que existem técnicas e que ela não precisa necessariamente passar por essa agonia na hora que ela vai escrever, não é? Então, imagine o que essa criança sente. Muitas vezes ela vai ficar muito frustrada, e aí ela vai começar a ficar angustiada mesmo. E eu conheço várias crianças. A lentidão sempre traz angústia para a criança na hora da escrita, porque na hora que ela sabe que na hora que ela vai sentar e que ela quer terminar tão rápido com os outros, ela pode ser que ela não consiga terminar, e na maioria das vezes ela não vai terminar junto com os outros. E aí vem aquele monte de coisas que acontecem, não é? Algumas professoras que vão dizer, você vai perder o recreio, porque agora você tem que terminar de fazer a tarefa. E aí deixa a criança, porque acha que se deixar a criança no recreio, no dia seguinte, a criança vai fazer a tarefa mais rápido. Porque acha, no fundo, que a criança não está escrevendo rápido por preguiça, por má vontade, porque é desobediente, é indisciplinada, é uma criança agitada. E aí vai começar a dar um monte de adjetivos equivocados e injustos para a criança. Né? Vai começar a dizer que a criança não está fazendo aquilo porque ela não quer e não porque ela não consegue. E ela não consegue porque tem uma escrita que está sendo difícil para ela. Não tem nada a ver com vontade o que está acontecendo com a criança. E é muito sério a gente observar isso acontecendo, porque se a gente não tiver muita atenção para esses aspectos, a criança vai ficando desestimulada para escrever. Então, no fundo, a gente tem aí duas coisas para prestar atenção. A angústia momentânea da criança, né, do presente, aquilo que ela está sentindo e que é muito desagradável, que nenhuma criança deveria viver, e ao mesmo tempo tem a questão de a criança ir desenvolvendo ao longo do tempo um desgosto pela escrita. Começar a dizer não gosto de escrever. Esse é um dos 5 motivos para uma criança dizer que não gosta de escrever. É justamente ela não conseguir escrever na velocidade que ela gostaria, na velocidade que muitas vezes a escola, a família espera dela. Eu não sei se vocês já viram uma criança canhota escrevendo e alguém dizendo para ela assim: vamos mais rápido, escreva mais rápido. É só você juntar aí as letrinhas e você vai formar as palavras. Como se a criança não tivesse raciocinando tão rápido quanto ela está escrevendo. A criança está pensando, ela já formulou a resposta na cabeça dela. Muitas vezes está difícil para ela só escrever com conforto, escrever com rapidez e tranquilidade. Isso não significa que a criança não tenha já pensado tudo que ela gostaria de colocar no papel. E é muito triste quando você tem uma criança que está com a ideia toda formulada na cabeça dela e ela não coloca no papel a ideia, seja porque ela está escrevendo devagar demais e não dá tempo, seja porque ela está cansada, seja porque ela está sentindo dor. Então, todos esses obstáculos que uma criança canhota pode sentir, a gente precisa remover. A gente precisa compreender os desafios, a gente precisa identificar o que a criança está vivendo e a gente precisa ajudar a criança. Porque assim a gente garante que ela vai ter muita tranquilidade para escrever, que ela vai ter facilidade na hora, né, de preparar os materiais de estudo dela, ela vai ter mais facilidade até na vida, não é? Porque assim, o nosso objetivo é sempre ajudar a criança a se sentir cada vez mais tranquila diante do aprendizado, já que para aprender, a criança precisa escrever bem. A criança, para aprender, ela precisa ler, ela precisa escrever, ela precisa fazer cálculos de matemática. Esses são os 3 pilares do aprendizado. Então, se a criança está com dificuldade para escrever, isso vai afetar o aprendizado dela de alguma maneira. Eu não estou dizendo que as crianças canhotas não vão aprender, não é isso. Elas vão aprender, só que vai exigir delas um esforço muito grande e que não necessariamente é uma coisa positiva. Eu digo não necessariamente
Porque às vezes existem pessoas que podem achar que a criança fazer esforço, que a criança se virar, isso vai fazer com que ela fique mais criativa, com que ela seja mais determinada na vida. Mas o que eu vejo é que ao invés de isso ser um estímulo para a criança, isso na verdade termina sendo um desestímulo. A criança termina achando que as coisas são muito mais complicadas do que deveria ser. E aí, ao invés da criança estar se preocupando em aprender, ela está preocupada em lidar com dores e questões que ela não precisaria estar preocupada. Como é que ela vai fazer para se adaptar? Como é que ela vai, sabe? Isso tudo vai exigir da criança um esforço no sentido de se adaptar. E adaptar não é uma coisa positiva nesse aspecto. Por quê? Significa que a criança vai precisar encontrar posições próprias para não sentir dor, para escrever mais rápido, para às vezes não se sujar porque passou a mão em cima do que escreveu. E quando ela não tem a orientação de quais são as técnicas que ela precisa utilizar, ela vai terminar encontrando técnicas próprias que podem trazer muito prejuízo para ela. Hoje mesmo, no Facebook, uma adulta canhota deixou um comentário, não é, falando que desenvolveu escoliose porque, na tentativa de se adaptar, sentava em uma posição que não era adequada para a escrita. Essa não é a primeira adulta canhota que me relata questões relativas à coluna, dores de coluna, de problemas desenvolvidos ao longo do tempo pela posição errada na hora de sentar. Então, tudo isso a gente consegue evitar ajudando a criança desde pequena a ter a melhor postura para escrever sem sentir nenhuma dor, sem se cansar, para escrever mais rápido. Esses são os três grandes objetivos que a gente tem. Esses são, na verdade, os meios para que o objetivo final é a criança conseguir escrever com tranquilidade, conseguir aprender com tranquilidade, não é? Fazer os deveres de casa sem reclamar, sem se recusar muitas vezes a fazer. Quantas crianças, quantas mães me relatam de crianças que não querem fazer o dever de casa, que não querem às vezes ir para a escola. Vocês podem imaginar a criança não querer ir para a escola porque está com dificuldade para escrever? Isso acontece, eu conheço, eu já vi isso acontecer e eu sei a diferença que faz na hora que tanto a criança quanto a mãe conseguem juntas modificar essa dificuldade que a criança está enfrentando com a escrita. Isso faz muito bem para a criança, ela saber que ela está recebendo ali uma orientação para superar um desafio e que ela vai conseguir se tranquilizar e fazer os deveres com muita tranquilidade, escrever aquilo que ela quer da maneira como ela quer. Porque eu já tive também casos de mães que me procuraram, mais de uma, e disseram que a criança não escrevia uma resposta completa porque sentia dor, outras porque sentiam cansaço durante as atividades. Agora, você imagina, a professora, com certeza, na hora de corrigir a prova, não vai achar que a criança está sentindo dor, ela vai achar que a criança não sabia, e a nota da criança vai ficando menor. Aí, às vezes, a letra da criança não fica caprichada, porque, né, ela está escrevendo devagar e ela quer andar mais rápido, ela está escrevendo com dorzinha no dedo porque está apertando muito o lápis, e aí ela quer escrever, não é, de um jeito que aí a letra sai toda desarrumada, difícil de ler, afeta a autoestima da criança, a professora dá uma nota menor e vira uma bola de neve. Né? Vai virando uma grande confusão e muitas vezes também pode acontecer da letra da criança ser linda, um brinco. Você olha e fala, gente, que letra linda, mas não observar como essa letra foi produzida. Se quando a criança estava escrevendo essa letra bonita e caprichada, ela estava escrevendo sem dor, não é? Ou, como eu já vi, por exemplo, também já tive casos de mães que fizeram meu curso, que, por exemplo, a criança tinha uma letra lindíssima, mas tinha um calo imenso no dedinho, pela maneira como segurava o lápis. Sentia muitas dores porque apertava muito o lápis na hora de escrever. O dedinho da criança ficava dolorido e com calo. Então, a gente não precisa, a gente não deve, né? Mais do que precisar, a gente não deve achar que um caderno bonito exclui o fato da criança estar desconfortável, o fato da criança estar escrevendo, por exemplo, devagar demais também. A letra pode estar linda, mas terminar exigindo da criança muito mais tempo para ela terminar a tarefa, comprometendo muitas vezes a maneira como a criança está fazendo, não é? A atividade dela, vai comprometer a nota dela, vai comprometer a relação dela com o aprendizado. E o que eu quero dizer com comprometer a relação dela com o aprendizado? Ela vai ficando
mais desatenta ao que está sendo ensinado e mais atenta em como é que ela vai escrever aquilo. E aí a criança termina não conseguindo prestar atenção no que a professora está dizendo, aí ela não sabe qual foi a tarefa que a professora deu, aí ela começa a ficar nervosa, um monte de coisa começa a acontecer ao mesmo tempo. E é muito difícil, é muito duro a criança passar por tudo isso sozinha. É por isso que cabe a gente essa responsabilidade de compreender que os desafios existem, identificar o que a criança está vivendo, ajudar a criança a superar. E isso tudo acontece de uma maneira rápida e natural quando a gente consegue entender quais são as técnicas. E aí eu queria compartilhar com vocês algumas técnicas que são importantes de serem observadas nessa questão da lentidão da criança para escrever. Como é que a gente ajuda uma criança canhota a não se sentir angustiada porque ela está escrevendo devagar demais, não é? Então eu quero compartilhar com vocês 4 questões, 4 pontos que vocês precisam prestar atenção quando estão olhando a criança canhota de vocês, que escreve devagar, ou ainda que ela não escreva devagar, esses 4 pontos são importantes para evitar que ela escreva devagar. Então, eu peço que você preste bastante atenção, que essas quatro posturas, que não são posturas, mas essas 4 posições que eu vou trazer para vocês, são fundamentais para você ajudar a criança canhota, não é? A primeira é prestar atenção na posição do papel. É muito importante que a criança canhota posicione o papel da maneira correta com o canhoto. Veja, os destros posicionam o papel sempre paralelo ao braço direito deles. É assim que eles conseguem, não é, ver o que eles estão escrevendo. E muitas vezes a criança canhota, como ela não recebe às vezes essa instrução, ela vê os amiguinhos posicionando o papel desse jeito, a professora posicionando o papel desse jeito, e a criança canhota muitas vezes vai posicionar o papel do mesmo jeito que uma criança destra posiciona. E isso vai fazer muita diferença para a criança canhota, porque daí ela não consegue escrever muito rápido, ela vai terminar escrevendo devagar, porque ela não consegue manter as letras em cima da linha. E aí eu convido vocês para fazerem essa experiência. Pega um papel, se você é destro, pega um papel e vire, e coloque o papel paralelo ao seu braço esquerdo, e tente escrever. Você vai ver a dificuldade. Eu estou dizendo porque eu já fiz essa experiência para ver como as crianças se sentem. É importante, muitas vezes, a gente tentar fazer as coisas como os canhotos fazem, para a gente saber exatamente o que eles vivem, quais são os desafios e o que eles sentem. Quando a gente sabe o que o outro sente, fica mais fácil de a gente ajudar e fica mais fácil de a gente ter até mais paciência. Porque às vezes a gente vai perder paciência com a criança. Poxa, essa criança está escrevendo devagar demais. Poxa, essa criança... E aí começa a nossa, né, impaciência e a gente começa a trazer isso para o momento da escrita da criança e a gente começa a cobrar da criança, a criança começa a se sentir cobrada e aí vira uma grande bola de neve. Então é por isso que eu convido você a fazer esse exercício de escrever com o papel mal posicionado para você compreender o que a criança sente e como fica difícil você escrever com fluidez quando você está com o papel mal posicionado. Então, essa é a primeira coisa que você precisa prestar atenção, é a posição do papel, né? A segunda coisa importante de se prestar atenção é o espaço que a criança tem para mover o braço. Então, muitas vezes, quando a criança está sentada ou do lado de uma parede, ou do lado de uma criança destra, uma criança canhota sentada do lado de uma criança destra, nenhuma das duas vai ter espaço para mover o braço. E aí, o que vai acontecer? A criança vai precisar... Vou pegar um lápis aqui para mostrar para vocês. Ou ela vai escrever, ó, com o bracinho grudado, e eu convido vocês para fazer essa experiência também. Imagina o que é você escrever, ó. É óbvio que você não consegue escrever com rapidez, porque olha só, você tem que manter aqui, ó, a escrita. Além disso, se a criança não fica com o bracinho preso, ela vai se virar, ela vai trazer o braço aqui para cima da mesa, e aí ela vai tentar escrever aqui, ó, não é? E aí fica difícil para ela também escrever com rapidez. Então, esse é outro aspecto que pode ser muito complicado. É a falta de espaço para o braço se mover na hora da escrita. Tanto crianças destras quanto crianças canhotas precisam desse espaço. Quando você tem uma criança destra sentada do lado da outra, todas têm espaço para mover o braço. Se você tem uma criança destra sentada do lado de uma criança canhota, elas batem o braço, ficam com o movimento restrito, terminam precisando encontrar uma solução que muitas vezes não vai ser fácil para a criança, que é ou essa de escrever com o braço grudadinho no corpo, ou essa de trazer o cotovelo para cima da mesa, né? O que vai gerar dor, o que vai trazer várias dificuldades para a criança, né? Dor no ombro, né? Porque vai tensionar o ombro e vai terminar sendo muito desastroso para a escrita. Então, precisamos garantir que a criança canhota vai ter esse espaço
para mover o bracinho, não é? A terceira coisa importante de se prestar atenção para garantir que a criança vai conseguir escrever com mais rapidez é a maneira como ela segura o lápis. O que acontece com o lápis? Não é aquilo que eu comentava com vocês antes sobre a criança encontrar atrito na hora de ela escrever, não é? Se ela encontra o atrito na hora de escrever, ela vai tentar controlar o lápis. Aí, para ela controlar o lápis, o que muitas vezes ela vai fazer? Ela vai tentar segurar com todos os dedos, ela vai tentar, às vezes, segurar e manter esse dedinho levantado, ou ela vai tentar segurar com o lápis levantado. Ela vai tentar um monte de coisa. E o fato de ela não conseguir controlar o lápis direito, que é utilizar o dedo indicador para mover e controlar o lápis e movê-lo, né? Isso vai fazer com que seja muito mais difícil ela escrever com rapidez. Então, uma criança canhota que não segura o lápis da maneira correta é uma criança que vai escrever mais devagar. E ela não vai conseguir segurar o lápis corretamente se a gente não ajudá-la. Uma criança canhota que não recebeu a orientação de que ela precisa segurar o lápis com esses dois dedos e apoiar com esse, e que tem um lápis redondo e escorregadio, que fica encontrando o atrito do papel e o dedinho escorregando, isso tudo vai fazer com que seja muito mais difícil para essa criança conseguir controlar o lápis e segurar do jeito correto. E sem segurar do jeito correto, ela vai escrever muito mais devagar. Então, essa é a terceira coisa que a gente precisa prestar atenção na hora que a criança está escrevendo. E o quarto ponto, né? A quarta coisa que a gente precisa estar atento é justamente a questão da criança fazer a letra cursiva. Como eu expliquei antes, né? O sentido das letras, da formação das letras é muito natural para os destros e termina não sendo tão natural e tão fácil para as crianças canhotas. Isso vai fazer, então, com que seja muito mais demorado. Se a criança faz a formação das letras no sentido que é natural para ela, ela forma uma letrinha, ela precisa levantar a mão para formar a letrinha seguinte, ela precisa... E aí isso demora muito mais tempo do que uma criança destra que forma no sentido natural para ela e ela vai juntando uma letrinha na outra e a palavra sai com muito mais rapidez. As crianças canhotas podem aprender a escrever nesse sentido, isso é uma coisa que infelizmente a gente precisa pedir que elas façam, aprender a escrever, já que a nossa língua exige que nas letras cursivas se faça esse sentido que não é natural para a criança canhota. Com o tempo, com a prática, elas vão conseguir escrever do mesmo jeito que as crianças destras. Mas uma coisa muito importante, inclusive tinha um comentário hoje aqui no Facebook, de uma pessoa dizendo que o filho tinha muita dificuldade com letra cursiva. E veja, a letra cursiva é um grande desafio, por isso tudo que eu acabei de explicar, não é? Por essa questão da maneira como as letras se juntam uma na outra. Elas foram instintivamente organizadas para que um destro junte uma letrinha na outra. Para o canhoto não é assim tão simples, porque o instinto dele é para o outro lado. Mas não adianta a gente fazer muita caligrafia, muita prática com uma criança canhota, se antes ela não estiver ajustado às posições necessárias para ela escrever com conforto. Então, se a criança canhota não está escrevendo com a posição adequada, segurando o lápis corretamente, com o cotovelo no lugar certo, com espaço para o braço, se ela não tem todas as técnicas que são necessárias para escrever com conforto, vai ser praticamente impossível você entregar um caderno de caligrafia e querer que essa criança treine bastante e fique com a letra cursiva maravilhosa, sendo que a criança não recebeu a orientação correta e adequada para conseguir fazer essa letra da melhor maneira possível. Então, a criança pode até fazer todo aquele caderno de caligrafia, na maioria das vezes ela vai fazer reclamando. Isso é o relato de várias mães que já fizeram um curso comigo, de dizerem que meu filho faz a caligrafia reclamando, senta chorando, a lágrima corre, mas eu digo que ele tem que fazer a letra cursiva, porque ele tem que ficar com a letra bonita. E a letra bonita é uma coisa super importante. Eu não estou dizendo que a letra bonita, a organizada não é importante. É importante sim, inclusive para que a criança consiga escrever de uma maneira que os outros compreendam. A escrita é um instrumento de comunicação, é um instrumento de expressão. Então, a escrita precisa realmente estar organizada. O que eu quero dizer é que não adianta a gente tentar obrigar uma criança a organizar a letra se a gente não deu para ela a base para ela conseguir fazer essa letra bonita de uma maneira confortável.
Não é justo a gente dizer para a criança, faça uma caligrafia de muitas páginas todos os dias, sendo que ela está sentindo desconforto. É aquilo que eu falava do caderno com a letra bonita. Não adianta a gente ver uma criança com a letra bonita, sendo que essa letra foi produzida com desconforto, com cansaço, com frustração. A letra bonita pode ser um objetivo e é um objetivo louvável, é um objetivo interessante, é um objetivo que a gente precisa ter, mas não a qualquer custo. Não é? A gente não pode achar que é natural a criança ter que sofrer para conseguir ter uma letra bonita. É lógico que ela precisa praticar. Sofrer é diferente. Praticar dentro de todo um respeito, não é? Não só ao físico dela, mas como ao emocional da criança também. Então, a gente precisa cuidar para que a criança não sinta dores físicas e o que eu chamo de, muitas vezes, dores emocionais, que é essa angústia de não conseguir fazer do jeito que é esperado, que é a frustração, que é a ansiedade que a criança muitas vezes fica porque não está conseguindo fazer o que ela gostaria ou o que os outros esperam dela. Então, a gente precisa dar os instrumentos e, assim, ter a possibilidade de que a criança escreva com mais rapidez e ela alcance o objetivo de escrever do jeito que ela gostaria, não é? E engraçado sobre isso, uma das coisas que me fez pensar e trazer esse tema para vocês, que eu fiz um encontro, um workshop com crianças, né, canhotas, e eu perguntei para elas qual era o que era que mais incomodava elas na hora da escrita. E uma das crianças respondeu que se sentia muito angustiada na hora de copiar, e aí as outras crianças depois foram repetindo a mesma coisa. Surgiram outras dores que elas trouxeram também, não é? Outras questões que incomodavam elas, mas essa foi uma questão muito generalizada e comum. E aquilo foi me trazendo essa certeza de que a gente precisa prestar atenção nessa angústia da criança. Porque muitas vezes os pais vão observar outras questões que são mais visíveis, né? Como a dor no dedinho, como segurar o lápis errado, coisas que são mais concretas e que a gente consegue observar só de bater o olho. E às vezes a gente não consegue perceber essa angústia. Né? Quando a criança é um pouco maior e ela consegue expressar em palavras, às vezes a gente consegue compreender como essa criança, não é que trouxe, mas já era um menino de 8 anos, que já conseguia. Mas imagine quantas crianças de 6 anos têm essa mesma sensação, mas não conseguem expressar isso com palavras, porque ainda não construiu um vocabulário emocional, né? Um vocabulário de expressar esse sentimento, mas ao mesmo tempo também não associou que o desconforto que ele sente tem a ver exclusivamente com a escrita, né? Então, foi bom o que aconteceu com essa criança de ter feito essa correlação. A minha angústia é porque eu não copio tão rápido quanto os meus amigos. E é por isso que eu trouxe isso como um tema, para que vocês que têm crianças canhotas em casa possam ajudar as crianças de vocês. Eu queria agradecer a presença de todos vocês e fazer um convite para a semana que vem. É o seguinte: semana que vem nós teremos o workshop Escrita da Criança Canhota, do dia 3 ao dia 8 de novembro. São 3 aulas online e gratuitas, em que eu vou trazer vários conteúdos relacionados à escrita da criança canhota. Alguns erros que você pode cometer na hora que está ajudando a criança, e também um caminho para você seguir para ajudá-la, não é, a escrever sem dor, sem reclamação, sem cansaço, que é o que a gente deseja, não é? Que a criança consiga escrever da melhor maneira possível, com mais prazer. E é isso que eu gostaria de convidar vocês para que se inscrevam, não é? As inscrições estão abertas. Para o pessoal que está assistindo no Instagram, o link está na bio. Para o pessoal do YouTube, eu deixei na descrição, tanto dessa live quanto quando essa live ficar disponível, vai estar lá também, no link de descrição. E para o pessoal do Facebook, eu vou colocar aqui na caixinha de mensagem, para que vocês consigam se inscrever também. Me dê só um minutinho que eu preciso ajustar esse link aqui. Ops! Me deu aqui um probleminha com o mouse. Me deu um minutinho aqui que eu estou só ajustando. E aí eu queria convidar vocês, porque esse é um workshop muito, muito prático. E além das aulas, a gente tem também outras vantagens que são interessantes. Pronto, o pessoal do Facebook já está aí para vocês, não é? O link também.
Então, esse workshop, além das 3 aulas gratuitas, a gente tem também uma comunidade exclusiva no Facebook, em que várias mães vão poder trocar experiências, né? Vão conseguir entender melhor o que outras vivem e conseguir entender a própria experiência delas. É um workshop em que nós teremos uma live exclusiva só para quem está inscrito também. E aí eu convido vocês, então, a se inscreverem, a participarem, tá? Que vai começar na próxima semana, próxima terça-feira, dia 3 de novembro. Eu espero vocês lá. Foi um prazer. E amanhã a gente se encontra mais uma vez para a nossa live. Amanhã a nossa live vai ser às 8h30 da manhã. São lives de preparação para o workshop, são temas que eu escolhi para que quando vocês cheguem no workshop, vocês estejam mais preparadas para entender o conteúdo e poderem participar com muito mais possibilidade de aplicar o conteúdo com os filhos de vocês. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal e a gente se vê amanhã.